a verdade a ser revelada. Hoje eu vou falar um pouco sobre a verdade da graça. Se você for em qualquer igreja hoje, evangélica, pentecostal, e perguntar em que tempo nós vivemos, a primeira resposta que eles vão te dar: irmão, nós vivemos no tempo da graça. Só que a graça não é revelada. Por que esse tema, a verdade da graça? Porque muitos irmãos têm que aprender a ler a palavra de Deus. Infelizmente, eles não leem a palavra. Eles vão pelo que diz lá na frente, que o pastor está falando, que o pregador está falando, e não procuram saber. Temos que aprender a ler a palavra de Deus, texto e contexto por completo, senão seremos enganados. Vou dar um exemplo aqui comum, o livro de Malaquias. Ninguém lê o capítulo 1 e nem o capítulo 2. Mas por que não é lido o capítulo 1 deste livro? Porque ali fala a verdade, que não é revelada. O capítulo 1 diz que fala que é a nação de Israel. No capítulo 1, irmãos, fala sobre a nação de Israel. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Capítulo 1. No capítulo 2, fala: e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Então, se você ler lá o capítulo 1 e 2, a quem é dirigido o livro de Malaquias? Mas, irmão, por que eles não falam isso? Porque não tem interesse. O interesse é mostrar o que interessa. Infelizmente. Jesus só mandou um mandamento. Somente um mandamento que Jesus mandou. Está lá no capítulo de João, capítulo 13, versículo 34. Se você for ver lá em João 13, 34, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos amei. Então é somente este mandamento. A graça não é revelada. Moisés trouxe a lei para o povo judeu, mas Jesus era judeu. Então, muitas vezes pegam os versículos isolados. Mas Jesus não veio destruir a lei e os profetas, como diz lá em Mateus 5,17. Naquela época é verdade, porque Jesus estava vivo. Eu digo vivo em carne e osso. Jesus vivia na época, junto lá, com seus apóstolos. Então ele estava vivo. Não havia se cumprido ainda a crucificação. Somente quando então diz está consumado, é que o véu se rasgou. O testamento, Novo Testamento para valer, tem que morrer a pessoa. Você já viu algum testamento, a pessoa estando viva? Para ter validade, tem que morrer. E só se consumou com a sua morte na cruz. Por isso que existem discordâncias muitas vezes na Bíblia. Porque existe um novo pacto, uma nova aliança, ao qual não é revelado. O apóstolo Paulo é considerado o apóstolo da graça, que anuncia Cristo está em vós. Como diz lá em Gálatas 5, 4. Separados de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Se você ler o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 4, você vai ver
e aqueles que se justificam pela lei da graça estão separados. O livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27, também fala: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ah, irmão, mas o que é esse entre os gentios? Entre os gentios, para quem ninguém nunca ouviu falar, existia o povo escolhido de Deus, que era considerado o povo de Israel, chamado um povo judeu, e o povo, os gentios, ao qual foi designado Paulo a pregar aos gentios. Então, se você não é israelita, você é gentil. Creio que os brasileiros, todos os brasileiros, quem mora no Brasil, não é judeu, não é de Israel. Para se ter uma ideia, hoje existe em torno de 6 milhões aproximadamente de judeus em Israel. E em torno de 5 milhões depois, o segundo país é os Estados Unidos, onde existe mais judeus. Então nós temos que saber ler a palavra, temos que saber interpretar texto, contexto, para não cair nessas ciladas, nessas armadilhas. O livro de Efésios, capítulo 2, versículo 15 diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Efésios 2,15. Não sou eu que estou dizendo, está escrito. Procure ver na sua Bíblia lá. O livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 9 também diz: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, alimentos, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Gálatas 2,21 diz: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou em outras versões, em vão. Então no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 21, vai dizer ali, que Cristo morreu debalde ou em vão. Porque se a justiça provém da lei, então Cristo morreu em vão. Não podemos, amados irmãos, anular o sacrifício da cruz. Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, mas o povo continua escravo. O povo continua escravo de gananciosos, enganadores da palavra de Deus. É triste revelar a verdade, mas ela tem que ser dita. No próprio livro de Gálatas 5:14 diz: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que você consegue ver nessas pessoas que ministram a palavra de Deus enxergar os frutos do Espírito? Como diz em Gálatas 5:22, quais são os frutos do Espírito? Amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, no caso. Tem versões que dizem domínio próprio. Será que você consegue enxergar esses pregadores, esses pastores, apóstolos, seja lá o que for, bispo, papa, os frutos do Espírito Santo? Está em Gálatas 5:22. Então, meu irmão, meu amado, assim como Jesus disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Que neste dia a graça do Senhor Jesus Cristo seja o suficiente em sua vida. Sem culpa, sem medo, sem ordenanças, sem lei. Temos que saber que existe
tempo da graça está sendo escondido em várias igrejas. Em muitas igrejas esconde o tempo da graça. Temos que saber também que nós somos gentios. É uma nação que não pertence a Israel. Uma nação que não é de Israel. Um povo que não é de Israel. Um povo ao qual foi designado Paulo a trazer a mensagem do Senhor Jesus para cada um de nós. Você vai ler o livro de Apocalipse, também lá no capítulo 1, no versículo 10, 11, você vai ver a quem está dirigido o livro de Apocalipse. Envia-o às 7 igrejas. Envia-o às 7 igrejas, não envia-o ao mundo. É a visão de João, quando estava na ilha de Patmos. Envia às 7 igrejas. Vamos ler mais para não sermos enganados, para não sermos levados como cabresto, como cavalos amarrados, presos, como animais presos. Eu espero que a partir de hoje você comece a ler mais a sua palavra de Deus, está na sua casa e guarde que a graça já foi revelada, só está escondida. Tá bom, meu amado? Que a paz do Senhor Jesus, a graça, a sua misericórdia estejam com todos. E eu, desde já, agradeço esse tempo recebido de cada um. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.